Irmãos e irmãs, feliz Páscoa a todos nós, feliz Páscoa a quem nos acompanha em casa. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. E essa liturgia de hoje, nós celebramos aquilo que sabemos, o Senhor ressuscitou. Nós começamos essa noite no escuro, nas trevas, apenas com uma vela acesa, o círio pascal, essa grande vela, que significa para nós, liturgicamente, a presença de Jesus ressuscitado no meio de nós. Essa luz que nos dá a vida, e é por isso que essa grande vela é usada sempre no sacramento do batismo, porque no batismo nós somos iluminados com Cristo para uma vida nova, e nós começamos no escuro, com o lampejo da lâmpada, da luz de Cristo que foi acendendo a igreja, e tivemos então aquele primeiro cântico que o sacerdote faz, chamado exulte. É um convite, é um mandamento, exultar, alegrar a alma. Isso significa exultar, fazer a alma cantar. E aí nós cantamos tantas verdades naquele exulte, que é emocionante quando contemplado. E proclamamos como igreja: pois essa noite lava todo crime, pois essa noite uniu de novo o céu e a terra inteira. Essa noite une de novo o céu e a terra inteira. Irmãos e irmãs, por causa dessa noite, como nós cantamos lá no início do exulte: ó feliz noite, só tu soubeste a hora em que Cristo venceu o inferno, voltou à vida. Noite feliz. Essa noite uniu de novo o céu e a terra inteira. Por isso nós ouvimos toda a liturgia da palavra, começando lá no Gênesis, a criação do mundo, o dom da fé de Abraão, o povo que recebe a intervenção de Deus através de Moisés no mar que abre, e para cada uma dessas leituras nós cantamos tão belamente esses salmos, e fomos contemplando Deus se revelando como fonte da água viva, da sabedoria, se dando ao povo. E aí nós ouvimos uma última leitura, antes de proclamarmos: a minha alma tem sede de Deus, do profeta Baruque, dizendo: felizes somos nós, Israel, que conhecemos essas coisas. Irmãos e irmãs, existe uma felicidade e uma alegria que vem do saber. Felizes somos nós que conhecemos essas coisas. Felizes somos nós que celebramos o que sabemos. E isso muda a nossa vida, nos tira das trevas para a luz, quando ouvimos, depois de cantar o Glória e termos a igreja iluminada, florida e viva de novo, a leitura de Paulo, que nos fala o que essa noite fez. Essa noite foi a noite do grande batismo de Israel, nas águas do Mar Vermelho. O povo que atravessou aquelas águas a pé enxuto e não foi morto por elas, viu Faraó e seu exército, que é a imagem do mal, do demônio, seus demônios, de Satanás e seus demônios, é a imagem de todo o poder humano que se levanta contra Deus e as pessoas, sendo engolido e afogado no mar. Aquilo foi o primeiro batismo da humanidade, como também tinha sido o batismo das águas do dilúvio. E aí então Paulo vai nos dizer que essa é a noite, na Páscoa de Cristo, na vitória de Jesus sobre a morte, do túmulo vazio. Essa é, por excelência, a noite do batismo. Por isso essa é a noite onde se batizam crianças, sobretudo adultos, e todos os que são batizados vamos receber sobre nós a aspersão da água do batistério, e vamos nós também renovar o nosso batismo daqui a pouco. Como fomos batizados um dia, toda Páscoa a gente renova o nosso batismo, porque é a noite santa, é a vigília das vigílias de Santo Agostinho, onde os primeiros cristãos passavam a madrugada toda. Essa celebração só acabava quando o sol nascia. Você está achando que está longa, meu anjo? Está cansado, meu bem? Ainda hei de começar uma às 7 da noite, quando o céu morre, e terminar às 6 da manhã. Quem vai estar comigo? Olha quanto mentiroso. Verdade mesmo? Você vai? Quem gritou aqui? Vai sentar na frente. A vigília das vigílias, a noite das noites, onde no meio dessa noite se recebe o batismo, se torna filho de Deus, é lavado dos pecados, e aqueles que são batizados renovam
O grande presente dessa vida, eu quero pedir um missal, pega ali o filme Missal Padre, faz favor. Para cada leitura, salmo, teve um oremos. E o primeiro, que a gente rezou, dizia assim, como que, não esgotando a beleza de todos os outros, mas resumindo tudo que a gente precisa saber. Deus eterno e todo-poderoso, que disponde de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho Jesus a graça de compreender o seguinte. Quem foi resgatado pelo Filho Jesus, erga a mão para eu ver além de mim, para não me sentir só. Você não foi, filho? Erga a mão com vontade. Quem foi resgatado pelo Filho Jesus, erga a mão e diga eu. Você foi batizado um dia, sim ou não? Então você foi resgatado pelo Filho Jesus. Olha o que a gente rezou. O padre, o sacerdote, em nome de todos nós, pedia assim: Deus eterno e todo-poderoso, que dispondes das coisas de modo admirável, o Senhor é Deus e faz como quer. Dai aos que foram resgatados por Jesus. Quem foi resgatado por Jesus? Então é sobre você esse pedido. Dai o quê? A graça de compreender, saber e compreender, que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. A primeira leitura da noite da Páscoa é a criação, né? E Deus disse, haja e houve, foi feito, não havia nada. Deus criou absolutamente tudo. Depois a nossa irmã cantou para nós que diante dessa criação de Deus a gente enviai, Senhor, o vosso Espírito e da terra toda a face renovai. Nós cantamos por nós, pela igreja, pelo mundo, como uma profissão de fé, mas como uma intercessão. Deus, envia o teu Espírito e renova aquilo que o Senhor mesmo criou. E aí o Salmo vai dizendo do boi, da vaca, das águas, das estrelas, do ser humano, da grande obra que é a criação de Deus, meus irmãos. Que coisa estupenda é a criação, que coisa sem tamanho é o universo, que coisa inexplicável somos nós. E aí nós pedimos esse Espírito Santo, e aí depois vem o oremos, onde a gente pediu, a igreja pediu na pessoa do sacerdote, sobre cada um de nós aqui, a graça de compreender o quê? Que o tríduo pascal, a paixão da quinta-feira à noite, onde ele fez a Eucaristia, a morte da sexta-feira santa, onde ele tudo consumou, e a ressurreição nessa noite madrugada, essa obra, isso é uma obra. O tríduo pascal é a obra, a grande obra que Deus fez. O novo dia, isso tudo, Senhor, dai-nos a graça de compreender, que isso tudo ultrapassa em grandeza, deixa no chinelo, a criação do mundo. A ressurreição de Jesus, meus irmãos, é obra muito maior do que a criação do mundo. Felizes somos nós, Israel, Alto Piquiri, que sabemos essas coisas e celebramos essas coisas, pois essa noite une de novo o céu e a terra. É a noite onde a misericórdia de Deus se abre sobre nós. Essa noite, como nós proclamamos aqui, que lava todo crime, noite em que Jesus rompeu o inferno. E é preciso celebrar o que sabemos, não basta saber, é preciso celebrar. E quando a gente celebra o que sabemos, acontece em nós o que a gente sabe. Mas a gente celebra para acontecer o que sabemos e para louvar o que sabemos. Essa noite une de novo o céu e a terra inteira. Eu acho que muitos de vocês, sem dramas, sem emocionalismos, mas nós somos comunidade. Nessas 7 leituras e nesses 7 salmos, eu acho que todos, ao longo dessas leituras, sentiram saudade de uma voz aqui, do nosso irmão Luiz, que com certeza ia ler uma dessas leituras com aquele tanto de voz que tinha. Mas hoje ele está no céu por quê? Por causa dessa noite. Porque um dia houve essa noite. Se Jesus morreu mesmo e ressuscitou com 33 e nós estamos em 2021, vamos fazer uma conta. Foi há quantos anos atrás que isso aconteceu? 2000, ainda sobra
12, é isso? Há 1988 anos Jesus ressuscitou, é isso? Ah, se não for, tá bom, que é bastante. É porque não é 2021, né? 2021 que Jesus nasceu, desconta 33. Mas vamos de 2000. É porque há 2000 anos atrás, numa hora em que ninguém sabe, uma pedra rolou, um túmulo ficou vazio, que o céu e a terra se uniram de novo. E a morte humana, inclusive, para quem morreu na água do batismo e vive a nova vida na fé, inclusive a morte, é passagem, é Páscoa, por causa dessa noite. Você entende o que a gente celebra, meus irmãos? O que essa noite fez, o que essa madrugada causou entre o céu e a terra inteira? E quando nós celebramos isso, nós celebramos por louvor, por gratidão, por ação de graças. Irmãos e irmãs, filhos e filhas, tem que ser muito coração de pedra, tem que ser muito coração de gelo, tem que ser muito mesquinho para não celebrar essa noite, para não celebrar a Páscoa. Eu tenho rezado e rezado muito por mim e por todos, para que a gente entenda de verdade que a gente não celebra como escolinha, que a gente não celebra como aulazinha, que a gente não celebra como parábola motivacional, não, pois esta noite lava todo crime, pois essa noite redime toda a culpa, essa noite faz na alma. A gente não está lembrando e tirando daqui uma frase para a gente aguentar a semana. Claro que a gente leva daqui coisas que nos fazem aguentar não só a semana, não é verdade? Mas como a vida. Mas essa noite faz, é ação de graças, é louvor, é memória, mas é acontecimento. E a igreja, nossa mãe, que nos gerou no útero da água, da pia batismal um dia, rezou sobre nós como primeiro oremos dessa linda e longa celebração. Muito mais linda do que longa. Eu acredito que a tua fé e o teu afeto sinta isso. Rezou pedindo que nós possamos compreender, meus irmãos, muito maior do que criar o mundo foi a obra de salvar o mundo. Até porque você e eu somos capazes de saber que para Deus, que não conhece impossíveis, mas se tem algo difícil para Deus, meu irmão, não foi criar o sol e manter ele aceso. Se tem algo difícil para Deus, não foi criar os oceanos e manter eles dentro das marés balançando e alimentar os peixes e cuidar das árvores do céu. Se tem algo que possa ser difícil para Deus, é salvar você, é me salvar, é pegar de volta o nosso coração. É por isso que a obra de Cristo, é por isso que os sacramentos da igreja são muito maiores do que o dia em que não havia sol. Vamos tentar imaginar isso, gente? Deus sempre existiu e por um tantão de eras não houve sol. Até que Deus disse assim, haja a luz, bum! E o sol passou a ser. Por eras e eras antes de tudo que existe, nada existia. Não existia água, não existia terra, não existia nada. E Deus disse, falou uma palavra, haja terra, haja mar, e foi fazendo. O autor sagrado gosta de dizer que Deus levou um dia para fazer cada coisa, que é para dizer que não é simples o que Ele fez, mas também dá para fazer com um dia, de tão poderoso que Ele é. Mas meus irmãos, difícil mesmo é salvar o ser humano. Nós que nos negamos tantas vezes a Deus, colocamos empecilho em tudo para ser de Deus. Por isso essa noite, meus queridos, é muito maior que a criação do mundo. E é por causa dessa noite que nós vamos ter um dia o céu, é por causa dessa noite que nós temos os sacramentos todos da igreja, por causa dessa noite, dessa vigília, onde nós vivemos como os primeiros. Porque, meus irmãos, quando nós passamos na água do batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós não podemos ser católicos sem viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus, como viveram os primeiros e a Virgem Maria. E como é que a gente vive aquilo que o tempo tirou de nós? Porque nós estamos a 2000 anos de distância, a quantos mil quilômetros de distância? Mas nós temos a mesma fé ou não temos? Nós temos no nosso coração, sim ou não? A mesma fé que a Virgem Maria tinha em Jesus, sim ou não? A mesma fé que São Pedro tinha, sim ou não? Mas nós estamos distantes no tempo. Como é que a gente revive isso? Eu tenho certeza
que você, se você pudesse, há 2000 anos atrás, você seria discípulo de Jesus, sim ou não? E você gostaria de estar na Santa Ceia, sim ou não? E você gostaria de ter chorado e se desesperado até aos pés da cruz, sim ou não? Você não gostaria de poder ter passado um sábado em silêncio, sofrendo com a morte do Senhor e desconhecendo o que é esse negócio de ressurreição, sim ou não? Você gostaria, eu tenho certeza, de receber o anúncio das mulheres, ele ressuscitou e o túmulo está vazio, sim ou não? E como é que a gente vive isso se a gente está há 2000 anos no tempo? Celebrando. Quem não celebra não crê. Quem não celebra não vive. Não tem outro caminho, meus irmãos, a não ser celebrarmos. Por isso a gente é levado no tempo e unido aos fatos dessa noite. Por isso sim, a igreja nos coloca para cantar nessa aclamação que a gente fez, ó noite de alegria verdadeira, que une de novo o céu e a terra inteira, com os verbos sempre no presente. Hoje, nessa noite, tudo no presente, nunca diz para trás, nunca diz, naquela noite, é sempre, ó noite, nessa noite, que fez, que faz, que dá, que... Presente, atual, porque Ele atua hoje na sua vida, na minha vida, nas nossas histórias. Ele está vivo no meio de nós. E aí nós vemos todas essas leituras maravilhosas que nos convidam à fé, com todos os salmos, onde a gente em cada salmo pediu, agradeceu, intercedeu, vivemos de tudo com essas leituras e com esses salmos. A esse Deus que é misericordioso, nós acolhemos hoje a palavra do apóstolo. Irmãos, todo batizado morreu com Cristo, e se vivemos então, é para Deus que vivemos agora. É para Deus que vivemos, desamarrados de nós mesmos, para que a morte do Senhor não seja em vão. E Jesus fez tudo isso, a nova criação, a Páscoa é a nova criação, não pode ser em vão na sua vida, nem na minha, não pode ser. Não pode ser em vão, por isso Paulo vai dizer, nós somos identificados com Jesus por uma morte semelhante à sua. Olha que lindo isso, a morte nos identifica a Jesus, a morte para o pecado, a morte que acontece quando a gente busca os sacramentos, a gente precisa morrer para nós mesmos, e a própria morte humana nos identifica de algum modo a Jesus, e aí ele diz, para quê? Para que o nosso velho homem, a nossa velha mulher, aquele ser humano inclinado para o mal, seja crucificado vez por todas com Cristo, de modo que não mais sirvamos ao pecado. Aquele que morreu pela fé está livre do pecado. E aí Paulo diz, se pois morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Meu irmão, se você sofre com Cristo, você reinará com Cristo. Se nessa vida você morre e se sepulta com Cristo, nas águas do batismo e na fidelidade e na santidade de cada dia da nossa vida, a gente se sepulta um pouquinho com Jesus. A gente se mata, aspas na palavra, muitas aspas. A gente se mata a si mesmo um pouquinho todos os dias para estar com Jesus. E aí Paulo diz, se morremos com Ele, cremos também que viveremos com Ele. Por que você não ergue a sua cabeça e para de lamentar, lamuriar o que te custa ser cristão? Meus irmãos, nessa Páscoa a gente tem que renunciar à tristeza, à lamúria e àquilo que nos faz dar contra-testemunho da fé. A tristeza e a lamúria são contra-testemunhos. Um cristão que vive se arrastando, pedindo oração para todo mundo, chorando e dramatizando a vida, arrancando os cabelos e se escangaiando. Que cristão é esse? Olha o que a palavra diz, se você sofre com Ele, morre com Ele, sua camisa com Ele, labuta com Ele, é perseguido com Ele, renuncia com Ele viveremos. Com Ele viveremos, com Ele ressuscitaremos a glória do céu. E aí ele diz, sabemos que Jesus ressuscitado não morre mais, e a morte não tem poder sobre Ele, pois aquele que morreu, uma vez por todas morreu, mas aquele que vive, é para Deus que vive. Portanto, irmãos, os que vão ser batizados hoje, quem são? Erga a mão para a gente ver quem vai ser batizado hoje. Batizado, presta atenção na pergunta do padre, você não vai, filha, você é batizado desde que nasceu. Quem vai ser batizado hoje? Erga a mão, os nossos 2 irmãos. E os outros, todos nós aqui que vamos receber a água do batismo para renovar o batismo, agora pode erguer a mão. Todos nós vamos, isso.
Os que vão ser batizados e os que vão renovar o batismo, diz Paulo. Assim vós também, considerai-vos mortos para o pecado, vivos para Deus. Olha que lindo isso aqui, meus irmãos, olhando para o padre e a câmera me seguindo. Quando a gente passa pela água do batismo, nós somos mortos para o pecado, vivos para Deus. Aí Paulo disse assim, a partir desse fato aqui, ó, dessa água aqui, que vai cair na cabeça dos dois, mas que vai respingar em todos nós no momento da aspersão, Paulo diz para você e para mim assim, se essa água te tocar, e vai te tocar porque você tem fé, os que estão em casa, o padre vai fazer um negócio, né, que podia eu abençoar essa água a meia distância, você vai aspergir na sua casa aqueles que não conseguiram vaga para estar aqui. Essa água quando te tocar, agora ela não faz nada, só refresca, não está abençoada, não faz nada. Isso é a beleza de você ser católico, meu irmão, isso aqui é água, só serve para molhar. A partir do momento que for feita a oração da igreja, não do Padre Mário, do Padre Murilo, do sacerdote, por isso que a gente usa esses livros de couro vermelho, por isso que para fazer essas orações tem que pôr essa roupa, porque é Cristo sacerdote que está rezando aqui. Quando esse círio pascal tocar essa água, aí sim, depois que essa água tocar, Deus vai dar uma graça, a graça de morrermos para o pecado. Só que aí vem uma grande graça, que também é um grande desafio. O pecado vai ser morto aqui nessa água, mas você não. O pecado vai ser afogado aqui. Tenta imaginar o pecado se afogando aqui, batendo as palminhas. Socorro, socorro, socorro. Morreu. Pode ficar aí, pecado. Ninguém é te salvar não. Satanás do inferno. Morre, afoga, trem. Morreu. Aí. O meu pecado morreu com essa água aqui. Que depois de ser abençoado, você nem precisa entrar. Uma gota se pegar já mata. Mais forte que Covid, meu irmão. Com todo respeito a essa situação. O Covid às vezes uma salivazinha, não pega o trem? Um espirro que você dá a mão. Uma gota disso aqui, se pegar, depois, não, agora não está valendo nada. Mata o pecado. Que graça, que misericórdia. Só que junto vem uma outra misericórdia. Você não morre, nem eu nessa hora. Por isso Paulo disse assim, a partir do momento que essa água espirra, toca você, sobretudo em cada vigília pascal de cada ano, a partir desse momento, a partir da hora em que essa água molha você, considerai-vos, se considere morto para o pecado. Essa noite lava toda a culpa, mas os culpados continuam vivos, que somos nós. Por isso a vida nova, guiada pelo Espírito Santo, fortalecida pela nossa participação na igreja e na Eucaristia, porque essa noite lava e essa água afoga o pecado, mas você e eu continuamos vivinhos da Silva, sim ou não? É por isso que Paulo diz, se você teve fé para pedir essa água, se você tem fé para vir à celebração onde essa água é borrifada sobre nós, aspergida sobre nós, se você tem fé para estar na sua casa, participando com dignidade dessa celebração, a partir de hoje então, considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, frutifiquemos amanhã a semente que ganhamos hoje, porque essa noite lava toda a culpa. Toda a culpa. Essa noite lava todo Adão e toda Eva que ainda há em nós, meus irmãos. Toda incredulidade, todo egoísmo, toda maldade, toda mundaneidade. Mas aí Paulo diz, se considere morto para o pecado. Considere a você mesmo, porque Satanás, depois que essa água tocar você e eu, ele ainda considera você um alvo. Sim ou não? Aí você vem na igreja, o diabo esqueceu de você, é assim que funciona? Às vezes não é o contrário. Padre, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Por que mais assombração aparece? Porque o demônio não considera você morto para ele. Ele considera você vivo. É você que se considera morto para o pecado. Porque a água do batismo nos tocou. Paulo, quando escreve isso. Vamos pensar Paulo, olhando aqui para o padre. Paulo, gente, foi um homem muito forte.
de temperamento, de inteligência, de vigor, de alma, de unção, de físico. Paulo foi um verdadeiro atleta de Cristo e foi santo como talvez poucos foram santos. Por quê? Porque Paulo não tinha nele vigor, potência para o mal, porque Paulo considerava-se a si mesmo morto para o mal. E aí foi tudo que podia ser para Cristo. Essa é a noite da consideração, então. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos, para Deus. A noite da Páscoa, meus irmãos, é a noite de um Deus que vem em auxílio de quem quer. Nós vimos ali no Evangelho, pobrezinha das mulheres. Quem vai rolar a pedra? No escuro, um monte de mulher, a pedra é pesada. E você viu que Deus dá jeito? Deus mesmo rola a pedra, Deus mesmo bota o soldado para dormir. Meu irmão, quando você se move, Cristo te promove. Quando você se move, Cristo provê. Quem vai rolar a pedra? Não sei, você tem que ir lá ver. Vai! Quem vai rolar a pedra? Se ela fosse ficar esperando a resposta e a confirmação de quem fosse rolar a pedra não tinha rolado até hoje. Você ouviu o que Deus falou para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. E você, pega a vara que eu te dei, que você fez tantos prodígios com essa vara lá na frente do faraó, estende a mão, toca no mar, que ele abre. Os irmãos, dentro de nós tem uma fé que já abriu mares, sim ou não? Você já saiu de cada uma, sim ou não? Muitos aqui já era para estar morto, sim ou não? Era para você estar lascado, sim ou não? E você está? Não. Ou está? Fala não, toma posse da graça, fala não. Moisés, fala para o povo andar, e você vai estendendo a mão e enfiando o pé, que o mar abre. Se você for esperar abrir para andar, isso não é fé. Ande, Moisés. Põe o povo para andar. É a noite, irmãos e irmãs, apoiados na misericórdia, num poder de Deus, de um Deus que abre mares, rola as pedras. A noite de andar, a noite de prosseguir, a noite de caminhar, com a força do Cristo, prefigurado na noite em que Moisés tirou o povo do Egito. Você viu o que disse a leitura? Que uma coluna de fogo era vista, como que uma coluna de fogo. E diz assim, para o povo iluminava, para os egípcios cegava. Era noite, e aquilo que cegava o Egito iluminava Israel. Meu irmão, minha irmã, é noite, é crise, é Covid, é salário pouco, é casamento difícil, é filho problemático, é dor aqui, é dor ali. Para todo mundo que está na noite, mas há uma coluna de fogo que nos guia. É essa coluna que cega e irrita quem tem dentro de si Faraó. É essa coluna de fogo que agride quem gosta de viver nas trevas. Mas essa coluna de fogo que é o Cristo que ilumina quem dá a Ele o coração e que guia a sua vida. E você vai passo a passo e você vai andar até de noite, você vai andar. Porque o homem e a mulher de Deus, ele caminha até de noite. Faraó não é capaz de andar à noite. Essa é a noite de quem escolhe crer na providência de Deus. O povo comeu a Páscoa e para atravessar o mar não pôde levar nada. Atravessou o mar e entrou no deserto sem nada, tendo que viver da providência. Faraó não sabe viver da providência. Ele confia no cavalo, na carruagem, nas armaduras de ferro. Ô Faraó, seu inocente, seu ingênuo, como é que você vai me atravessar a areia do mar molhada? Já tentou andar em areia molhada? Pois o Faraó, que pôs a sua confiança em cavalos, carruagens, armaduras e espadas, tudo de ferro, tudo pesado,
Ele só sabe andar na noite, ele só sabe atravessar o mar, movido pelo seu ódio, amparado por tudo isso. E o que aconteceu com tudo isso? Atolou. Quando o mar voltou para o lugar, ele não ia nem para frente nem para trás. Atolou, afogou. Quem é que atravessou o mar? Quem soube andar, sabendo que Deus cuida. Muitos de nós, meus irmãos, muitas pessoas estão se atolando e se afogando no meio de um mar aberto. Deus já agiu na tua vida, Deus já agiu na tua história e na minha, mas a gente está atolando e se afogando como uma carruagem pesada, porque a gente não sabe depender de Deus. Quem rolará a pedra? Quem nos sustentará no deserto? E Moisés precisou dizer ao povo naquela noite: não pode levar nada, porque se levar peso, atola e afoga. A Páscoa, meus irmãos do Senhor, a experiência de um Deus que rola a pedra por nós, de um Deus que cuidou do povo 40 anos no deserto, quer nos ensinar a você e a mim que nós precisamos andar mais leves e mais confiantes nele. Todos nós estamos atravessando o mar. Eu não sei se para você chegar na terra que corre leite e mel, falta 10 anos, 15 anos, 30 anos. Eu não sei a que distância você está do seu milagre, da bênção na sua vida. Eu não sei nem de mim. Eu também espero por milagres. Eu também espero por intervenções. Eu também tenho orado. Eu também tenho colocado a testa no chão, meu irmão, pedindo coisas a Ele. E eu não sei a que distância eu estou disso. Mas eu sei que para chegar na terra que corre leite e mel, tem que confiar nele, depender dele, perguntar menos e andar mais. Porque Ele vai rolar a pedra para mim. Ele vai abrir o mar para mim, fechar o mar para mim na hora que tiver que ser as coisas. Deus não erra. É a noite de quem quer andar leve. E é a noite de quem quer viver milagres. A vida nova, a vida no Espírito, é o milagre que Deus vai dar para você. Ser nova criatura, como disse Paulo. E atravessar esse mar. E buscarmos, irmãos, a fé que num primeiro momento faltou para o pobrezinho dos discípulos. A mulherada voltou, gente, toda feliz e ao mesmo tempo preocupada, contando, da ressurreição. Mas no primeiro momento até elas estão tristes, desanimadas, elas não encontram o corpo de Jesus, ficam meio que perdidinhas. Então 2 homens de roupa brilhante, elas não sabem se é anjo, elas não sabem se elas estão surtando, vendo coisa. Vão dizer: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ressuscitou, não está mais aqui. Lembrai-vos do que ele vos disse, que ele seria entregue, mas iria ressuscitar. Então as mulheres lembraram das palavras de Jesus. Prestando atenção no padre, quem está acordado, diga eu. Queridos, elas chegaram tristes, estavam tristes, porque Jesus tinha morrido. Ficaram mais tristes ainda, porque não viram o corpo de Jesus. Agora elas estão felizes por quê? Porque elas viram o corpo? Repita comigo essa palavra. Então, as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Onde é que está a nossa alegria, meus irmãos? Em nos lembrarmos das palavras de Jesus. O que é que nos ressuscita? As palavras de Jesus. Então elas se lembraram. E quando se lembraram, não viram. Não é porque elas lembrou que resolveu. Mas quando você se lembra das palavras de Jesus, você recebe a esperança. E quem tem a esperança já tem a alegria do que não tem. É ou não é? O que é esperança? É aquilo que te dá agora a alegria do que você vai ter depois. Não é assim? Esperança. Coloca no hoje o sabor do amanhã. Preocupação é o quê? Coloca no hoje o peso do amanhã. Não é isso? Esperança é diferente. Elas receberam esperança. Ficaram felizes porque se lembraram das palavras de Jesus. E então elas voltam anunciando. A gente vê que os discípulos não dão muito crédito para elas, Mas Pedro,
Olha que lindo São Pedro, gente. Pedro, mesmo em dúvida, corre ao túmulo, vê os lençóis, fica admirado com o que viu. Você sabe, gostaria que você pedisse uma coisa também nessa missa hoje, todos nós. A capacidade de voltarmos a ficarmos admirados com os sinais de Deus na nossa vida. O que Pedro viu? Um lençol dobrado. Pedro foi vendo sinais e ele ficou admirado. Quem não se admira não consegue ter fé. Não é assim? Você já reparou que o ateísmo nasce da falta de admiração? O ateu, ele não se admira. Você pode colocar ele para olhar as estrelas, a lua, aí você coloca aquele negócio no zóio e fala assim, tem não sei quantos bilhões de estrelas. 1/3 das estrelas que a gente está vendo já faz não sei quantos mil anos que não existe mais. É a luz dela vindo na velocidade dos catetos do quadrado do x ao y que dá o som. Eles não se admiram. Sabe por que os nossos adolescentes, jovens, muitos homão aí, barrigudo também, mas vamos falar mal só dos menininhos mesmo. Sabe por que muito adolescente, muito jovem, é chato, nojento, insuportável, problemático, dá vontade de esganar? Porque eles não se admiram. Não é? É tanta tela de celular que a pessoa não se admira com nada. Nada causa admiração, nada causa gratidão, nada causa beleza. Nós precisamos recuperar isso, meus irmãos. A capacidade da gente se admirar de novo, com a natureza, com as crianças, com as pessoas, com a força de vontade de um irmão, com a fibra na luta de outro, com a esperança dos pobres, com o vigor de tantas senhorinhas agarradas num terço, sustentando uma família nas costas, ainda falando, Deus é bom, né, seu padre? Glória a Deus. Isso precisa voltar a nos admirar. Admirar a nossa própria história com as curvas que teve, os acidentes que teve. Está aí você olha para trás, você só chora. Por que eu fui pobre? Ah, sei lá. Todo mundo foi, deixa ser idiota. Que saco. Ah, é porque minha mãe não me quis. Que mãe que quis filho, gente? Sobretudo quem é mais velho. Tem gente que é de uma... Você foi a 8ª filha de 12. Você acha que a tua mãe te queria? Claro que não. Óbvio que não. Que mulher que quer ter 8º filho, depois quer ter 12? Você veio aí, foi no acaso mesmo. Dá glória a Deus, ainda bem que veio. Admiração, meus irmãos. Sabe? Essa capacidade de estar perto de Deus. Pedro ficou admirado, mas a gente anda meio dopado de mágoa, de murmuração, de ciúme, de competição, de vaidade, de sexo, de comida, de bebida e de pornografia e de fofoca. E a gente já não se admira mais. Nós precisamos nos admirar com um mover de Deus na sua vida, na minha vida, que vai juntando as peças, filho. Cá estamos nós, na noite em que une céu e terra de novo, para receber a água que mata o pecado dentro de nós. Isso é admirável ou não é admirável? Ah, não é? Obrigado, Vanessa. É admirável ou não é admirável? Você fala, mas eu estou no piquiri? Está. Pedro se admirou com os sinais do ressuscitado. E o ressuscitado deixa na sua vida, na minha vida, sinais, lembranças, rastros. É um lençol que fica, você vê o que você quer pensar do lençol aí, ué. É um túmulo vazio. Jesus foi roubado ou está ressuscitado? Decida o que você vai fazer com o sinal. Sinais. Será que na sua vida, na minha vida, não tem sinais? Claro que tem. Será que nas nossas histórias, meus amados, não tem vestígios? Mas onde é que estão os sinais de Deus? Dentro do túmulo. Você já reparou que às vezes os sinais mais bonitos de Jesus na tua vida, na tua história, você encontrou onde? No túmulo. Na dor, na derrota, no dia mau. É ou não é? No túmulo está o sinal mais precioso dele. O pano que envolveu o corpo dele. No túmulo. No medo. Perigoso está naquele túmulo.
Isso não é coisa de mulher fazer antes do sol nascer, era perigoso, aqueles soldados podiam matar, podiam estuprar aquelas mulheres. Os sinais de Deus que estão, meus irmãos, no meio dos nossos medos, dos nossos dias difíceis. Será mesmo que quando você pensa na dor que você viveu ou está vivendo, será que ali não tem um lençol do ressuscitado? Será que não tem? No dia mais triste da sua vida, que você viveu ou está vivendo, e nos preparemos que ainda vamos viver, será que lá Ele não vai deixar um lençol para você? Para você saber que Ele está. Claro que vai. Ele amou Pedro. Pedro tinha que ser o mais forte deles todos. Nós vamos ouvir ao longo dessa semana, na outra narrativa, que João vai junto com Pedro, e João é mais moço, então ele corre bem mais rápido que Pedro. Pedro já é meio vovô aqui. Pedro talvez fosse até mais velho que Jesus. Então São João com 18 anos, São Pedro com 40. E aí diz que São João, queridos, corre mais rápido que Pedro. Aí diz que ele chega, olha, mas não entra. Aí Pedro chega depois, devia estar tudo ofegante, coitadinho, São Pedro. Aí São Pedro entra. João não entra no túmulo, ele espera Pedro. Pedro é o único que vai. Aí ele entra, ele olha. E eu fico imaginando São Pedro saindo daquele túmulo, talvez com dúvida. E São João com aquela carinha assim, ressuscitou, né, Pedro? E talvez Pedro tendo que dizer para São João assim, você já teve que ter fé quando você não tinha fé para não tirar a fé dos outros? Já teve isso? Você já precisou ser forte no dia que você era fraco para não terminar de enfraquecer o outro? Você conseguiu fazer isso? É uma graça, meu irmão. A pessoa que não tendo fé, passa a ter fé para não estragar a fé dos outros. Então você já teve fé. Não é? Você está sem esperança, aí você arruma esperança, que é para não tirar a esperança de quem está sem esperança. Vai dar certo, né, padre? Vai. Nem eu sei se vai. Gente, Pedro tinha que ser o mais forte. João deitou no ombro de Jesus, não é isso que diz? Na Santa Ceia. Quem é que deitou no peito de Jesus e Jesus fez carinho, como se fosse um filho? Pedro? João. Mas quem é o chefe? Quem é o líder? Quem é o cara que não pode espanar? Quem é o cara que não pode arregar? Quem é o esteio dos 12? Pedro. E para Pedro, Jesus deixou um lençol para dizer, Pedro, estufa esse peito, erga essa cabeça, enxuga essa lágrima, olha nos olhos do João e fala, põe fé no João, Pedro. Meu irmão, minha irmã, se você está aqui e se você está aí, você é o Pedro. E Jesus deixou e sempre deixará para você e para mim um lençol. Porque Pedro não pode cair. Porque Pedro não pode voltar atrás. Porque Pedro não pode desacreditar. No momento mais difícil, onde até Pedro também precisava de ajuda, todo mundo olha para Pedro, ninguém ajuda Pedro, todo mundo olha para ele. É a solidão de ser Pedro. É a solidão de ser pai, é a solidão de ser mãe, é a solidão de ser padre. Na hora que você precisa, todo mundo te olha. Aí você fala, eu não tenho ninguém. Só que vamos aprender uma coisa, e quem quer andar com Deus, quem quer ir para o céu, nós não vamos ser tratados muitas vezes, meus irmãos, no colinho dos outros, não. Nós vamos ser tratados, consolados e cuidados pelos sinais de Deus. João teve Pedro, André teve João, teve Pedro, e Pedro teve quem? O lençol, o sinal, o lençol dobrado na ponta do túmulo. Ele está vivo. Ninguém que rouba corpo dobra lençol. Foi ele mesmo que dobrou. Até porque dizem que há uma tradição judaica, se não é fato é bem contado, que o servo da ceia, que o senhor da ceia, quando ele queria dizer para o empregado dele, fica atento que eu volto ainda, eu não terminei ainda, para o escravo não ir dormir, tal, ele se levantava da ceia e ele dobrava o avental.
Então o escravo, quando vinha, não posso ir dormir, o meu senhor vai voltar. Ele dobrou o pano. Quando embolava e botava em cima da mesa, ele chegava, olhava, já foi dormir, eu posso tirar a louça. Se tiver dobrado, fica acordado, não durma. Eu não sei onde ele foi, mas ele ainda vai voltar para terminar. Portanto, irmãos e irmãs, Pedro, bom judeu, conhecia os sinais. Quando ele entra naquele túmulo escavado, diferente dos nossos, né? Jesus não foi descido na terra no caixão. Escavaram na pedra, era assim o túmulo deles, num jardim, então você entra em pé. E ali possivelmente tem uma bancada onde fica o corpo. Pedro viu um lençol dobrado, o corporal dobrado. E ele entendeu, ele vai voltar. E enquanto ele não volta, ele está comigo, até que eu esteja com ele. Querido, querida, se você está aqui, você é Pedro. E quando faltar na sua vida, colo. Quando faltar na sua vida, talvez, ombro. Não vai faltar lençol. Deus dá sinais. E Pedro saiu dali para confirmar na fé os seus irmãos, porque ele entendeu o sinal que viu. E isso é para você, isso é para mim, isso é para quem está em casa, a certeza da misericórdia. O Senhor não deixará faltar lençóis nos túmulos, nas dores e nas lutas dessa vida. Quem tem o Espírito Santo aqui, enxerga. Quem tem o Espírito Santo aqui, vê. E ele deixa lençóis. E bendito louvado seja Deus. Porque se você olhar para trás, eu também, dá para encher um guarda-roupa de lençol, dá ou não dá? Fala sério, hein? Tem roupa de cama para o ano inteiro aí, não tem? Sim ou não? Não? Sim ou não? Tem, meu irmão. Você e eu temos lençol, para encher um guarda-roupa. Porque Deus é bom. Ou você acha que a gente está aqui porque a gente é muito iluminado? Meus irmãos, quem nos trouxe até aqui foi Deus. Quem nos trouxe aqui foi Deus. Quem tem nos trazido é Deus. A gente sua, a gente luta, claro. Mas quem nos trouxe aqui foi Deus. Nunca se esqueça disso. Pedro correu, mas o lençol quem deixou foi Jesus. É uma parceria. A gente tem que ser sempre grato. E se você tem, como eu tenho, eu sei que você tem, um guarda-roupa lotado de lençol, tenhamos esperança, não vai faltar. Peçamos ao Espírito Santo que abra os nossos olhos hoje e sempre, para ver o lençolzinho dobrado, para a gente não deixar de ser Pedro. Você é o Pedro da vida de alguém, você precisa aguentar firme. Você é o Pedro nessa casa, você é o Pedro na história de muitas pessoas, você não pode arregar, meu irmão. Você aguenta firme e vira Pedro. Colo é para o João, para o Felipe e para o André. Deus te deu a você e a mim e a nós, que cá estamos, um chamado diferente. O chamado de confirmar os outros. É um caminho estreito, é um funil pequeno, mas passa, porque Deus dá a graça. Então, querido, querida, essa é a noite de ressuscitar dentro de nós o Pedro que está aí dentro. Bate no teu peito e fala: Pedro, vem para fora. Irmãos e irmãs, esse Pedro é você e eu. Deus nos trouxe até aqui para confirmar e ressuscitar e trazer para fora o Pedro que está aqui dentro. Porque às vezes lá na sua casa, ao longo da sua vida, teve, sempre vai ter um João, meio novo, meio ingênuo, meio frágil, te olhando e perguntando: Deus existe, né? Te olhando e te perguntando: rezar é importante, né? Te olhando e perguntando: é bom ir na igreja, né? Te olhando e perguntando: vale a pena ser bom, ser puro, ser honesto, né?
E você é o Pedro que faz aham. Cada um de nós aqui, cada um de nós aí, somos Pedro. E o Senhor quer ressuscitar também o Pedro, nessa noite que une o céu e a terra inteira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.